Imagina que o seu país é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, mais ainda do que a Arábia Saudita, e você também vive no país com o quarto maior PIB per capita do mundo. Que maravilha, né? Que perfeito. Esse país aí só tem a melhorar. Mas não se for a Venezuela, porque a Venezuela em 1950 ela se encontrava aí o quarto maior PIB do planeta, porém agora em 2021, dados de 2021, 95% da população venezuelana vive em pobreza. Nesse vídeo a gente vai entender então como é que a Venezuela sai do quarto maior PIB do mundo até ter uma crise humanitária e econômica tão grave quanto ela está hoje. Vamos percorrer então os principais eventos políticos e econômicos que fizeram a Venezuela ir do luxo ao lixo. Vamos começar do começo então, né? Em 1950, a Venezuela, que ainda tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, era muito rica e com certeza por conta do petróleo. Como a gente falou, em 1950, a Venezuela ela tinha o quarto maior PIB per capita do planeta, superando aí muitas nações europeias. A descoberta e exploração do petróleo impulsionaram o crescimento econômico da Venezuela. O país se tornou um dos maiores exportadores de petróleo e o aumento do preço do petróleo só tinha a ajudar a economia da Venezuela. Esse período de prosperidade trouxe melhorias significativas na qualidade de vida dos venezuelanos. A Venezuela atraía imigrantes e a classe média crescia substancialmente. A educação, saúde e infraestrutura expandiram amplamente. Mas ali na década de 70 que a Venezuela começou a sofrer problemas econômicos justamente pela sua maior força, né, pelo petróleo. No caso, o problema aí era pela dependência do petróleo. E a Venezuela não tinha escolhido por diversificar suas forças. Ela realmente tinha ido all-in, se a gente pode falar assim, no petróleo. Em 1976, o presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizou a indústria petrolífera, criando a PDVSA, a estatal de petróleo. Embora essa medida tenha dado ao governo maior controle sobre a indústria petrolífera no país, também criou maior centralização e maior dependência no setor petrolífero. O choque de petróleo em 1973 beneficiou muito a economia venezuelana, já que nessa época eles dependiam muito e continuam dependendo muito do petróleo, mas isso aumentou muito a confiança deles e também aumentou descontroladamente os gastos públicos. Quando os preços do petróleo começaram a se estabilizar e cair também, né, no final da década de 70, a economia venezuelana viu também um aumento na inflação e também na dívida externa. Durante os anos de 1980, o preço do petróleo vinha caindo, exacerbando a crise econômica que se encontrava na Venezuela. A Venezuela, como sempre com a sua economia relacionada diretamente ao petróleo, viu seu PIB estagnar e também a inflação disparar. Em 89, tudo isso resultou numa explosão de insatisfação popular, onde deu origem ao Caracaço, que foram protestos violentos devido às políticas do governo. Essa crise social marcou início num período de instabilidade política. Vários governos tentaram aplicar várias reformas econômicas para poder estabilizar a economia, mas nenhum deles conseguia fazer isso. Medidas como cortes de subsídios e aumentos nos preços só traziam mais protestos e mais insatisfação popular. A crescente insatisfação chegou à eleição de Hugo Chávez no ano de 1998. Chávez, com sua plataforma socialista e promessas de mudanças radicais, conseguiu capitalizar com toda essa insatisfação popular e chegou a ser presidente da Venezuela. Chávez iniciou um processo de reestruturação econômica, com medidas socialistas que iam de expropriação de empresas privadas para controle do preço e um aumento no poder do governo. A ideia era redistribuir a riqueza do petróleo para a população mais pobre. Durante o governo de Hugo Chávez, várias indústrias foram nacionalizadas, como a do petróleo, das telecomunicações e também da energia. Embora essas medidas tenham trazido inicialmente benefícios sociais, como a redução da pobreza e também o aumento da assistência social, elas também afastaram o investidor estrangeiro e reduziram a eficiência econômica. Os preços do petróleo aumentam novamente em 2000 e com isso a Venezuela consegue um pouco do crescimento econômico por causa
causa do aumento do preço dos petróleos, e por isso dá a Chaves um pouco mais de dinheiro aí para investir nas suas causas sociais. No entanto, a falta de investimentos na manutenção e na infraestrutura do setor político trouxeram efeitos. Com a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro assume o poder com uma economia já bem deteriorada. A queda do preço do petróleo em 2014 acentua mais a situação que a gente estava vendo. Sob o poder do Maduro, a economia venezuelana simplesmente entra em um colapso. A inflação dispara, chegando a níveis de hiperinflação, e a moeda, o bolívar, perde quase que totalmente o seu valor. O controle de preços e a nacionalização levaram aí a escassez de produtos de alimento e limpeza. Nessa época aí, se você quisesse, por exemplo, um chocolate, você teria que ter o seu traficante de chocolate. Com a economia em colapso, milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de melhores condições de vida, dando início a uma das maiores crises migratórias recentemente. A pobreza extrema se tornou uma realidade e, como eu falei no início do vídeo, chega em 2021 a 95% da população que está em nível de pobreza. A crise econômica se transforma também numa crise política, onde no governo Maduro a gente tem cada vez mais protestos e sanções internacionais, o que agravam ainda mais a situação econômica. E é engraçado que, no final das contas, o discurso dele é que tudo isso é resultado de uma conspiração dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção da situação migratória, na Venezuela a gente tem aproximadamente aí 28 milhões de pessoas e 8 milhões de pessoas saíram do país. Então a gente tem ali por volta de 1/4 da população que decidiu sair do país para procurar condições de vida melhores. A trajetória econômica da Venezuela, desde o auge em 1950 até os níveis atuais, é um exemplo trágico de como uma má gestão, uma dependência em somente um recurso e também políticas insustentáveis podem levar uma nação à ruína. E é por isso que eu te falo que, se você tivesse com todo o seu patrimônio na Venezuela e ele tivesse diversificado ali entre ações, fundos imobiliários, renda fixa, você mesmo assim viria todo o seu patrimônio virar pó, porque foi isso que aconteceu com a moeda na Venezuela, né? Então por isso é muito importante você não diversificar somente entre essas classes que eu falei, mas também diversificar entre o país que você tem o seu dinheiro investido. Então não tenha só dinheiro investido no Brasil, tenha dinheiro investido também em outros lugares. E o exemplo que eu dou é o exemplo dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e também o lugar onde estão as duas maiores bolsas do mundo, né? Então, por isso que eu te convido aí a dar uma olhada no meu curso Segredo dos Investimentos, onde eu vou pegar na sua mão, vou te mostrar tudo o que você precisa saber para você sair do curso já investindo, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Não perde essa oportunidade, vai lá dar uma olhada, que eu tenho certeza que desse curso você vai sair mais confiante, com mais conhecimento e também com mais bagagem aí para você poder começar os seus investimentos, diversificar o seu portfólio e não cometer o mesmo erro que muitos cidadãos venezuelanos cometeram. Entender o que aconteceu com a Venezuela é crucial para poder aprender lições sobre a importância da diversificação econômica, da gestão prudente dos recursos naturais e também da estabilidade política. Se você ficou aqui até o final comigo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tocar na notificação para você poder receber vídeos sempre quando a gente postar aqui, e também comenta aí pra mim se você quer mais vídeos de economia como esse. Até o próximo vídeo, falou!